Professor Carlos Augusto Matei Fagin, livre docente, Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, FAU, que, dentre outras funções e atribuições, preside atualmente o CONDEFAT, nosso Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. O currículo do professor Fagin estará disponibilizado na transcrição da entrevista. Antes de tudo, professor, muito obrigado pela sua atenção, disponibilidade de atender a este convite, e começo desde logo fazendo uma provocação, já que foi reconduzido à presidência do CONDEFAT. Eu tomo a liberdade de perguntar, na sua opinião, o que realmente deve ser levado em conta para que um imóvel mereça ser escolhido como um bem a ser preservado? Manhãs, eu começo agradecendo esse convite que você me fez, em certo sentido até surpreendente, e manifestando também a minha satisfação de estar aqui conversando com você sobre assuntos que são do nosso mútuo interesse, né? A preservação do patrimônio cultural na cidade e no estado de São Paulo. Para responder a sua pergunta com um pouco mais de objetividade, eu diria para você que vivemos hoje uma turbulência muito grande nos órgãos de patrimônio. Essa turbulência, ela não é negativa, ela é positiva, ela é um sinal de grandes mudanças. Há criticamente visões distintas sobre o que deva ser o patrimônio cultural, e há também necessidades prementes. Uma delas é afirmar o que é um patrimônio cultural. Isso é uma responsabilidade dos dois órgãos. Falamos do municipal e do estadual, que estão mais próximos de nós. E o que leva a uma decisão de escolher ou de classificar um determinado imóvel? Eu acho que a base de tudo é o inventário. Isto é, a sociedade, de uma forma geral, ali representada, precisa saber, historicamente, hierarquicamente, o que foi feito materialmente durante a história de uma cidade, durante a história de um estado, para falar dos dois conceitos. Isso é uma lista. Lista de bens existentes, evidentemente materiais e imateriais, que precisam ser conhecidos. Eu não estou nem falando de classificar ou de tombar, como se usa ainda essa palavra. Eles precisam ser conhecidos. Ao termos uma lista com esses bens significativos dos diversos períodos históricos, nós temos que proceder a uma escolha. Escolha é uma coisa muito difícil, não pelo que a gente escolhe, pelo que a gente despreza, né? É difícil. Agora, é fundamental que a gente tenha uma base para essa escolha. Até pouco tempo atrás, essa escolha era feita por uma luz que aparecia na cabeça de alguém que pertencia a esses conselhos, até a própria sociedade. Falou: olha, e por que a gente não tomba ou classifica, como eu prefiro usar, esse imóvel? Não havia um porquê, era simplesmente um impulso. Porque ele é bonito, porque meus parentes moraram nele, ou porque para nós ele tem um significado. Muita coisa foi feita assim. Agora, ficou evidente que precisa haver uma abordagem científica nisso. Isso não é aleatório, como tem sido, é científico. Se nós vamos tratar períodos históricos, esses períodos tiveram uma produção, material e imaterial. O que foi essa produção? Pergunta número 1, conhecemos essa produção? Se a gente abaixar um pouco a nossa análise para a obra de um artista determinado, seja ele arquiteto, urbanista, pintor, escultor, o sujeito tem uma obra. Essa obra é composta de unidades. Nessas unidades, quais são as significativas? Você faz uma escolha, mas para isso você precisa conhecer a obra, senão essa escolha é aleatória. Eu acho que o patrimônio cultural passa por essa turbulência, e essa turbulência é incômoda, né? Porque nós percebemos as falhas que já foram cometidas, percebemos a ausência dessas nossas ações para preservar determinados imóveis que não existem mais. Aí você fala: puxa, o que aconteceu? Aconteceu que houve falhas.
Eu acho que a primeira coisa, Manhães, importante, é a gente reconhecer que houve falhas. Ninguém é perfeito, né? Há tombamentos que você analisa hoje e fala, puxa vida, isso aqui é difícil de se sustentar. No entanto, é uma lei, é uma resolução que tem o poder de lei, está tombado, né? Então essa tentativa de reduzir as falhas ou de fazer escolhas mais embasadas, eu acho que essa é a atribuição principal dos conselhos de patrimônio. O que se nota é que algumas pessoas entendem que o fato de levar um bem ao tombamento já é o suficiente para considerá-lo preservado. Quando, e aí vem a pergunta, tombar é preservar, principalmente sob o enfoque de quem é proprietário de um bem tombado? Como é que o senhor vê o bem tombado em relação à sociedade é uma coisa, em relação ao proprietário do bem tombado, como é que se dá essa relação? A sua pergunta, Manhães, nos leva para um cenário de guerra, onde nós temos, de um lado, o interesse individual do proprietário desse bem em questão, e do outro lado, a sociedade, que lança um olhar a esse bem, dizendo, esse é de interesse nosso e não seu, em primeiro lugar. Muito bem, é uma guerra, tá bom, é um combate, legal, há argumentos de ambas as partes. No entanto, nós já sabemos, pela prática desse trabalho, que o perdedor já está escolhido. Nunca é a sociedade, é o proprietário. Então a pergunta que se coloca é a seguinte, por que ele é o perdedor? Por que uma pessoa que, por um acaso, é proprietária de um bem e cujo valor cultural é reconhecido por intermédio do nosso trabalho pela sociedade, ele tem que ser punido por isso? Isso está errado. Como nós estávamos falando agora há pouco, ele tem que ser premiado. Porque de alguma forma, se aquele bem ainda existe, foi porque ele e as gerações anteriores se esforçaram em preservar esse bem até aquele momento. E a sensação que se tem é que como o senhor acabou de colocar, uma punição. Punição. A sociedade toma e não dá nada para ele. Exato. Não é? Ou restringe o direito de uso do imóvel, há muitas restrições, mas ela não dá nada em troca. Então, para que esse combate seja equilibrado, a sociedade precisa imediatamente remunerar a outra parte, aquela que está beneficiando a sociedade sem nada a ganhar. Financiamentos para restauro a juros zero, acesso a informações, como nós sabemos, projetos qualificados, construção qualificada, recuperação e restauro qualificado. O proprietário precisa ter acesso a isso. Ele não tem. Do ponto de vista fiscal, por exemplo, as isenções de impostos. De toda a ordem. Você vai falar, não, mas aqui nós só podemos tratar dos municipais, estaduais. Não. Eu acho que há mecanismos para a gente fazer um filtro geral e o sujeito ser isento de pagar imposto por aquele bem. Ele é proprietário de uma coisa que interessa à sociedade. Esse interesse precisa ser manifestado materialmente. Não é só assinar um documento e dizer, olha, aqui essa casa está tombada. Não é isso. Isso pode ser um primeiro passo, mas certamente não é o último. Não é o último. Para quem é operador do direito e se depara com o tombamento, com a preservação, a gente tem sempre a preocupação de equilibrar direitos. Então, equilibrar o direito à propriedade, equilibrar o direito à liberdade econômica, equilibrar o direito à acessibilidade do bem, equilibrar o direito da defesa do patrimônio cultural. Isso nós temos que equilibrar, colocar todos esses direitos no mesmo plano. Não há uma preponderância de um sobre o outro. E acho que isso é a grande equação difícil de se apresentar, mas é o nosso trabalho. Do ponto de vista de arquitetura, parece que também há uma certa uma problemática, que é, por exemplo, um bem tombado ter que se adequar às atividades que hoje são exigidas para aquele imóvel, a questão da acessibilidade, a questão de segurança.
E às vezes não se conversam muito. Não raras, às vezes a gente vê um prédio de uma arquitetura muito, do ponto de vista estético, bonito. Na Avenida Angélica, por exemplo, temos alguns exemplos, prédios lindos, necessariamente adaptados, por exemplo, para a questão da Lei Brasileira de Inclusão, então acessibilidade, com rampas que destoam. Então, aí vai também, mais uma vez, uma provocação. Aonde que a arquitetura... Qual o equilíbrio para se fazer isto de se adaptar, seja na questão de segurança, questão de acessibilidade, seja a questão de trazer o imóvel para o seu uso factível para a realidade, sem descaracterizar aquilo que é de essencial e que levou o bem a ser tombado. Mas eu vou chegar nesse ponto passando por outros 3 pontos que eu acho que são preliminares. Uma coisa que nós sabemos no patrimônio é que o uso de um determinado imóvel não é tombável. E, aliás, eu digo para você que, pela minha experiência, o uso de um determinado bem é a principal ferramenta de preservação. Aqueles bens que não são usados, eles estão condenados a desaparecer em muito pouco tempo. Então, o que quer dizer essa expressão que eu estou usando agora com você? Que tudo tem que ser feito para estimular o uso. E não é o uso passivo, como a gente vê com muita frequência, museu disso, museu daquilo. Eu não tenho nada contra os museus. Mas não há nada melhor do que você falar, puxa, tem um bem imóvel tombado, eu tenho meu escritório nesse bem, ou eu moro nesse bem, não é? A população se servir dele por ele existir e não para observar isso, entendeu? Tem que entrar no patrimônio. O patrimônio é um espaço da sociedade. Isso, o uso é fundamental. Aí você fala, bom, ele pode, a questão do uso universal, ele pode ser usado por todas as pessoas da sociedade? Hoje nós temos aqui na sociedade, pelo menos eu falo da de São Paulo, e eu acho que esse é o teor da pergunta que você me faz, uma predominância muito grande de direitos de minoria. As leis de acessibilidade, elas são extremamente severas. E elas são severas em aspectos que você mencionou, plasticamente. Não é suficiente eu conduzir essa pessoa portadora de deficiência para dentro desse bem imóvel. Ela tem que ir, em primeiro lugar, com prioridade sobre qualquer outra minoria ou maioria. Então você vê situações complicadas de serem resolvidas, a construção de rampas em bens imóveis tombados. Se você sai do Brasil por um pequeno momento, você percebe que isso também é atendido, mas sem prejuízo do bem. Quer dizer, nós precisamos pensar que nós não podemos matar mosca com tiro de canhão. Para resolver um pequeno problema, destruir um imóvel. Há muitas casas-museu, que é um uso que o Brasil tem feito culturalmente com grande eloquência, que são praticamente destruídas para que elas sejam adaptadas à legislação de acessibilidade. Aí você pergunta, bom, tá, e o que nós vamos mostrar para as pessoas que vão a essas casas? Grandes elevadores com estrutura metálica que destroem uma fachada. Algumas casas aqui, a cozinha e os banheiros são sacrificados para serviços de acessibilidade. Aí você fala, poxa, eu vou na casa museu de um poeta famoso aqui e ele não tinha banheiro. Como era o banheiro? Ele cozinhava em casa? Como era a cozinha? Essas perguntas ficam sem resposta, mas ficam sem resposta por uma insistência em alguma coisa que precisa ter uma outra forma de expressão. Não é que nós falamos, não, vamos dificultar, não, senhor. Vamos facilitar. Mas lembrando que o que nós estamos fazendo é, digamos assim, facilitar o acesso à presença dentro de um bem tomado. Chegar lá, não tem o bem, ou ele está vazio, o que é isso, né? Fora do Brasil as coisas são um pouco mais leves. Eu acho que essa legislação precisa passar por uma harmonização de interesses e de usos. Ela, sim, claro, existe. A lei de incêndio aqui em São Paulo, depois de
dezenas de tragédias, ela é muito eficiente. Mas ela também está passando por uma, vou chamar, humanização desse uso desse direito, entendeu? Eu acho que também o patrimônio precisa se beneficiar disso. E professor Fagin, indo para a conclusão dessa nossa conversa, eu gostaria que o senhor, considerando que no ano que vem é um ano eleitoral para eleições municipais, que tema o senhor gostaria de ouvir, que proposta o senhor gostaria de ouvir dos nossos candidatos relacionados a urbanismo e patrimônio histórico? O que o senhor gostaria de ouvir desses nossos candidatos? Olha, eu não sou candidato a nada, já preciso te dizer, mas tem uma expressão que eu costumo usar, mas ainda não teve a ênfase que eu julgo necessária. Essa expressão, na verdade, são duas: arquitetura tátil e urbanismo tátil. O que eu quero dizer com isso? Que a sociedade que vive em espaços urbanos e vive em espaços arquitetônicos, ela precisa ter o direito de tatear esses espaços. O que é isso? É conhecer. Conhecer. Onde eu estou, o que é isso, por que é isso. Essas coisas são, acho que, táteis. E tem coisas que me irritam muito, que você também já deve ter ouvido várias vezes, que institucionalmente, aqui em São Paulo, estado e município, a cultura é desprezada. Eu odeio essa frase. Sabe por quê? Porque ela não é desprezada de jeito nenhum. Nós vivemos numa cidade e num estado que é muito avançado culturalmente. No entanto, a cultura ainda não é uma ferramenta de marketing. Ela não tem uma expressão de mercado. Tudo é mercado, menos a cultura. Fala, poxa vida, a cultura, até quando nós estamos dormindo, a gente produz cultura. Até dormindo. No entanto, ela não é explicada didaticamente a uma pessoa. Outro dia eu recebi, lá no conselho, algumas pessoas de uma cidade do interior do estado que vinham reivindicar atenção para determinadas coisas. Em geral, eles aparecem lá pedindo ajuda. Olha, nós estamos numa situação de penúria, mas temos coisas interessantes e tal. E eu tenho procurado nessas conversas reverter um pouco a direção. Falar assim, olha, deixe de vir aqui para pedir coisas, mas venha aqui com as portas abertas para você me contar coisas. Não é possível que na sua cidade você não tenha nenhum valor. O que você vai oferecer para a sociedade, a sua e a do estado? Eu tenho um alambique de pinga que era do meu avô. Vamos conhecer esse negócio? Como é que ele funcionava? Quem era o seu avô? O que você faz agora? Você tem riquezas que você nem conhece, que você considera como uma coisa de segunda importância. Quando eu falo de cultura, eu falo isso. As coisas que são realmente o âmago da cultura, elas não são conhecidas. Elas não são conhecidas. Quer dizer, o que você quer da cultura? O que você exige que a sociedade proteja e te dê? Eu acho que a pergunta tem que ser feita ao contrário, entendeu? Não é um sujeito que vai, um candidato, nós estamos falando de eleições. Chegar, eu sei o que é a cultura, nós vamos fazer isso e aquilo. Não, eu acho que o ideal seria que eles perguntassem o que a sociedade quer e politicamente dar resposta a essa demanda, entendeu? Quer dizer, agora, sabe-se? Eu acho que não. Eu acho que não. Isso é uma coisa em aberto. Faz parte daquela turbulência que eu falei no início da nossa conversa. É uma turbulência. E estar numa turbulência é muito desagradável, entendeu? A gente precisa arrumar alguns lugares para se apoiar e se escorar, porque senão a gente não fica em pé, entendeu? É isso que eu estou vivendo. Eu acho que o patrimônio vive isso. Mas tem um sentido muito positivo, viu, Maestro? Muito positivo. Professor, muito obrigado. Obrigado por essa nossa conversa. Muito obrigado mesmo. Essas conversas deviam se repetir, né, amanhã? Não entre eu e você, mas, sabe, envolver mais pessoas na sociedade, que não são os nossos conselhos, são pessoas competentes e muito conhecidas, mas ampliar, sabe?
Inclusive nos meios acadêmicos, Principalmente. porque pouco debate parece existe nisso. Principalmente. Do ponto de vista jurídico, eu posso atestar que não. O debate tende a zero sobre preservação Em patrimônio. todas as áreas é assim. Sabe o que é? Os nossos pés estão apoiados em verdades absolutas. Isso aí é uma, como se diz, é uma imobilização. Não tem verdades absolutas. Não existe isso. Quer dizer, nós temos verdades nas quais nós nos apoiamos para caminhar. Toda vez que nós damos um passo, nós deixamos uma verdade e pomos o pé numa outra. Esse caminhar é que você reclama, e eu também. Que ele não é muito claro, entendeu? Se eu estou ali parado, escorado e apoiado num porto seguro, eu fico lá a vida inteira. Ninguém me obriga a sair desse conforto, entendeu? E o que nós queremos é essa discussão mesmo. Está me pedindo para comentar alguma coisa sobre a nossa conversa. Eu queria dizer inicialmente, mas que eu fiquei positivamente surpreso com o seu convite. E ele tem uma essência que me agradou muito. É o diálogo. A base da minha atuação lá no Condefat, nas 2 presidências que eu tenho, já tive, é o diálogo. E o diálogo pressupõe 2 coisas. Primeiro, a abertura para ouvir e o direito de falar. E, em segundo lugar, uma coisa um pouco mais forte, que é coragem. O diálogo exige coragem. Se você não tiver coragem, você fica com a boca fechada a vida inteira. E eu acho que nós estamos iniciando, pelo menos para mim é uma prática que começa agora, a dialogar. Dialogar pressupõe ouvir o outro, né, para você ter o direito de dizer a sua opinião também. E eu tenho notícia sua de que há um grupo de pessoas que se alarga sempre mais, com pessoas de origens diversas na sociedade, socialmente falando, intelectualmente falando, que têm o mesmo interesse, que é discutir sobre o patrimônio cultural. Isso eu acho uma coisa fundamental e muito importante. Conte comigo para isso.